nós temos plantado. Isto é logo após o equinócio, para mostrar o que plantar nesta época e o que ainda não é recomendado. Ainda há risco de geadas aqui. Aqui é a zona 8 e o clima na primavera fica instável, como sempre. Eu sei que alguns de vocês ainda têm muita geada pela frente, até mesmo neve no chão. Quando você for plantar, quero mostrar que colocamos essas alfaces aqui há 4 dias. E o jeito que a gente faz é só fazendo um buraquinho assim. Acho os plantadores excelentes porque são muito rápidos. E aí aqui está uma muda de alface, é só tirar da bandeja. E o buraco é um pouco mais fundo do que a muda. Então quando eu empurro a muda para dentro, ela fica um pouco abaixo do nível do solo. E isso é bom porque, à medida que o composto cai em cima do torrão de raízes, ele vai ajudar a manter a umidade. Por exemplo, estas receberam água uma vez na sexta há 4 dias. E agora estou deixando elas assim. Talvez eu regue elas de novo em uma semana. O problema de colocar a manta sobre arcos assim é que ela pode repelir a chuva, porque escorre por uma leve inclinação. E é por isso que, no geral, eu prefiro deixar a manta esticada diretamente sobre os canteiros assim. Apesar de não estar mais esticada, pois as plantas a empurraram para cima como sempre, aqui você pode ver rúcula selvagem que plantamos no final de fevereiro, e ela pegou um pouco de geada, já tivemos menos 2 graus. Isso está causando um pouco de descoloração em algumas folhas superiores, mas a maioria está boa. Vamos começar a cortar agora. Na verdade, a gente corta a rúcula selvagem mais ou menos assim, logo acima das folhas menores no meio. Elas voltam a crescer em 3 semanas. Então, elas vão ficar debaixo dessa manta de proteção assim, e a gente pode regar por cima deles se precisar. No momento não estou pensando nisso, ainda não é bem a época. E você sabe, a maioria das plantas está crescendo bem sem água. Na verdade, vai chover hoje à noite e, por exemplo, essas favas se beneficiaram do clima incomumente ameno que tivemos. Tivemos uma sequência incrível de noites e dias que não estão quentes, mas simplesmente agradáveis. Se você oferecer abrigo contra o vento, é para isso que servem essas coberturas nesta época do ano, inclusive aqui. Sabe, não está quente aqui dentro no momento porque não está ensolarado, mas está simplesmente agradável e as plantas realmente respondem bem. Então temos diferentes tipos de saladas, como mostarda red lace, mostarda green frills, amso, que é uma mostarda indiana, a amsoy. Tem um pouco de red dragon e green frills, das quais eu salvei sementes, elas foram cruzadas. Não foi a melhor mistura, pelo que percebi. Claytonia winterpurstein tem sido excelente. Não lembro o nome dessa rúcula, mas ela é estranha. Cresceu muito e ficou alta. Foi um teste. Ela sairá após outra colheita? Dá para ver que está indo para a semente. E aí a alface grenoble vermelha seria interessante porque perdemos algumas por causa da umidade mesmo, uma umidade incrível no ano novo e também um pouco de frio. Mas plantei esses rabanetes e olha só, dá para ver que os rabanetes estão ficando muito bonitos agora. E a vantagem de cultivá-los nesse ambiente é que não tem muitas lesmas por aqui, está bem seco. Regue só uma vez por semana para manter a superfície seca. E é simplesmente um rabanete lindo. Essa variedade se chama Rudy. Rudy recomendo muito. Ela não fica dura nem floresce rapidamente. E então essa é uma endívia diva, da qual colhemos as folhas externas exatamente como a alface, folhas de ótima qualidade ali. Estamos colhendo elas desde o final de novembro, endívia crespa ali. Mesma coisa, colhemos as folhas externas. E então, sim, aqui em cima é bem parecido. Você pode ver que é uma seleção muito boa de folhas para salada e regamos uma vez, talvez 2 vezes por semana, mas certamente não todos os dias. Deixa a parte de cima meio seca. Aqui eu só quero mostrar para vocês os alhos porós, porque com alhos porós semeados em grupo, acho que talvez nem sempre se perceba. Você pode se soltá-los um pouco assim e você meio que ouve esse barulho de estalo. E então você tem um alho poró, e esse era um de 2. A germinação desses aqui não foi boa e não sei o motivo, mas essa é uma semente de bandi que salvei. Aliás, ela já tinha 2 anos quando plantei. É por isso, então, se eu apenas fizer um corte aqui... E temos um alho poró lindo, e embora você saiba com o multissol, você não os planta muito fundo, e confira meu vídeo sobre como cultivar alho poró.
Mas você tem um pouco do branco e todo esse verde claro, delicioso, realmente doce. Então vou voltar para pegar isso depois. Tem algo que eu queria te dizer. Ótimo, sim, o seminário online. Nicolas me lembrou que temos um seminário online chegando sobre acesso à Terra e é na sexta-feira, agora dia 27. Então, se você ainda não se inscreveu e tem interesse nisso, é para pessoas que querem conseguir terra para cultivar. Seja você uma pessoa, um grupo, crianças, queremos descobrir e discutir algumas formas para isso. Na verdade, isso era o que eu tinha esquecido. Quando estivermos no túnel plástico, criamos um curso para cultivo em estufas e túneis plásticos. Dá uma olhada. Está no meu site e é um mini curso, mas tem muitos detalhes. Coisas que você pode semear e plantar e como cuidar da sua estufa e túnel. E se você olhar para os túneis daqui, pode ver que eles estão bem limpos. Mesmo assim, esse plástico tem 6 anos graças ao Adam, que está aparando as bordas. 2 semanas atrás, ele pegou uma escova grande e deu uma limpeza extra para tirar o líquen e outras coisas nesta primavera. E a outra coisa que está acontecendo nesta primavera são as tulipas. Elas estão simplesmente incríveis. Então, essas são algumas que plantamos há mais de um ano, há 18 meses. Veja como esse grupo se destaca em relação a qualquer outro subindo ali. Aqueles não tinham cobertura no inverno, mas os grandes, os vermelhos grandes, eles tinham a cobertura de malha que estava protegendo os bulbos. Alface por um tempo, e só isso. Agora estou deixando sem colher. Isso vai dar sementes e tem bastante plantas ali para ter polinização cruzada suficiente e garantir uma boa variedade genética. Enquanto aqui embaixo temos alguns sinais de início de primavera, isso sempre me anima, as cenouras brotando, então tenho levantado a manta de proteção ansiosamente para ver se elas estão lá. Finalmente, um bom sinal. Esperar pelas primeiras cenouras é tenso, pois muitos comem as folhinhas e as sementes são muito pequenas, então as mudinhas não conseguem rebrotar depois que essas folhinhas são comidas. Você pode facilmente perder as semeaduras, mas agora é uma boa época para plantar cenouras. E de preferência faça isso em um local o mais aberto possível, onde vai ter poucos. Nesse caso, as lesmas são nossa maior praga nas cenouras, comendo as folhas. Mas você tem que dar toda a chance para elas, e essa manta de proteção dá mais chance, porque são essas mantas de proteção, sabe? Elas mantêm o calor, protegem do vento e potencialmente de animais. Quer dizer, eu digo isso, mas ontem à noite, por exemplo, um texugo entrou aqui e atravessou uma manta que colocamos ontem, fez um buraco e essas são as pegadas dele passando por ali. E sim, não é animador pensar que eles podem fazer tanta bagunça no jardim. Temos alguns rabanetes aqui, é interessante comparar. Estes foram semeados um pouco depois, na verdade não estão muito diferentes. Uau! Então esse é o rabanete plantado ao ar livre em 24 de março, bem impressionante. Estávamos fazendo algumas semeaduras adiantadas, né, sem esperar que fossem dar em algo, era mais para testar o composto e... Como eu tinha eles e estavam com boa aparência, pensei, vamos plantar. Como resultado, tem algumas ervilhas bem precoces ali e alguns brotos de ervilha ali embaixo. Coentro que foi plantado no último outono. Esses foram semeados no dia 6 de setembro e novamente acho bastante notável o quanto eles são resistentes. E eles têm produzido. Temos colhido bastante e eles vão continuar produzindo por mais 5 ou 6 semanas. Esse é o buraco do texugo. Este pedaço de manta agrícola aqui é aquele muito bom feito de matéria vegetal. E novamente você pode ver que essas alfaces eu não coloquei arcos, está por cima. E isso significa que, se tivermos geada, pode haver mais danos às folhas. Acontece, eu não acho que vamos ter muita geada, mas vai ter um pouco de geada. O tempo está ficando mais instável, as rédeas disso, mais cenouras. Ali temos brócolis de brotação roxa. Este ano está um pouco atrasado. Bem, desculpe, não atrasado. Pequeno é o que eu queria dizer, porque eles estão. Perdemos para o besouro pulga no verão passado. Esse plantio também foi feito no final de julho e não no final de junho.
Então eles não cresceram muito, mas ainda estão bonitos. E essa é uma variedade chamada Clarette, que é muito confiável para... A colheita costuma ser em abril e a pilha de composto fica agradavelmente quente, sem ficar quente demais. Ainda não entramos totalmente no modo verão aqui, nem mesmo na primavera. Foram 5 meses para chegar até aqui. É uma pilha de composto de inverno, pois sempre adicionamos restos. E então tivemos alguns ratos aqui e foi a primeira vez. Tenho isso há muito tempo, por mais de 10 anos, e Adam é um verdadeiro gênio. Ele conseguiu pegar 2 e ainda tem outra armadilha ali, porque ainda tem um aqui. Eles fazem uma bagunça. Eu suportaria isso se Adam não estivesse aqui, porque ele sabe pegar ratos e eu não. Já que ele faz isso, estou muito feliz. Ter ratos no jardim não é bom. Será que comeriam sementes de ervilha? Talvez isso seja mais coisa de camundongo. Então, essas são ervilhas que a gente semeia direto e tem a variedade Tall Sugar em uma ponta e Green Shaft na outra. Nós usamos espaçamentos um pouco diferentes. Planto algumas ervilhas em módulos, outras direto e favas sempre diretamente. Semeadura direta é ótima se funcionar para você. E como nas cenouras sempre bate aquele frio na barriga, será que vão vingar? Mas cultivar brássicas, por exemplo, como esse couve-rábano aqui crescendo sob a manta, o espaçamento é muito maior. Então, se você quiser cultivar plantas com espaçamento amplo, sabe, eu diria que no geral os módulos fazem mais sentido. Mas dito isso, aqui temos ervilhas para brotos. Você pode ver que o espaçamento ali é bem próximo, e você pode tanto semear diretamente quanto usar essas mudas em módulos que colocamos. Elas estão espaçadas igual a alface porque é como se fosse uma salada que você está cultivando ali. As ervilhas do outro canteiro eram para vagens, por isso estão mais espaçadas. Então o espaçamento é um fator importante e, na verdade, se você olhar para este canteiro aqui, há uma variedade de diferentes vegetais. E é tipo, qual espaçamento você usa? E na verdade, aqui em cima também tem repolho de primavera em vez de repolho de outono. E eu nunca colocaria meu repolho de outono tão perto assim, porque eles não teriam chance de crescer. Mas o repolho de primavera nunca fica grande. Então, acabou funcionando muito bem, na verdade. Já colhemos vários dos que estavam nos espaços que você pode ver e deixamos o resto para crescer mais um pouco. E agora esses aqui estão quase prontos para a colheita. Você tem um coraçãozinho bonito assim. Essa é uma variedade chamada Duncan, que foi semeada em 1º de setembro e transplantada exatamente há 6 meses. Enquanto aqui tudo isso foi plantado nas últimas 2 semanas. E então temos o couve-rábano, por exemplo, e veja, eu os coloquei bem próximos, mas eles têm espaço dos 2 lados. E então há 2 fileiras de cenouras e vejam só, temos cenouras brotando, apesar da superfície aparentemente pouco promissora. Na verdade, atrás de mim está o canteiro cavado, onde elas não estão brotando bem porque o solo criou uma crosta e secou. Aqui, mesmo com algumas ervas daninhas, a superfície segue agradável, macia e esfarelada, graças ao cultivo sem revolver o solo. Quero dizer, isso é apenas composto caseiro por cima, por isso tem bastante pedacinhos de madeira. Isso aqui poderia ser resolvido com uma enxadinha, na verdade, só passando uma enxada, sabe, para pegar essas ervas daninhas assim. Quando elas estão pequenas e a superfície está seca, elas morrem rapidamente. Então temos espinafre, e acho que no espinafre, boa parte disso é tatuzinho de jardim. Bem, você vê esses pequenos sinais de roedura bem na base, isso pode ser tatuzinho, cebolas. Tudo está pequeno, não parece grande coisa, mas pelo que estou vendo, está tudo bem. Embora, de novo, as ervilhas estão sendo comidas pelo gorgulho da ervilha, são essas mordidinhas na borda da folha, o que está um pouco pior do que o normal, na verdade. Mas eles tenho confiança de que ainda vão ficar bem. Estes são rabanetes plantados diretamente e ali está uma batata brotando ou tentando brotar do ano passado, enquanto aqui temos as batatas deste ano, Red Duke of York, e tem algumas Charlotte ali. E aqui temos 3 fileiras de alface. Vejo que estão sendo mordiscadas, mas devem se recuperar. Acho que são tatuzinhos de jardim, talvez algumas lesmas também, já que este é o momento crítico. Nessa fase tudo está vulnerável, sabe? E com licença temos o filtro, talvez eu tenha me empolgado e colocado elas cedo demais, e isso pode acontecer. As lesmas, ou melhor,
os tatuzinhos de jardim comeram ao redor das beterrabas. Você vê, eles ficam mastigando as pontas ou as bordas das folhas. Se agora tivermos um tempo que não seja muito frio, elas vão ficar bem. E eu vou colocar a cobertura de volta. Elas realmente precisam de uma cobertura se você plantar tão cedo assim. Podemos terminar na estufa, assim também ficamos longe do barulho. Você quer ir primeiro? Só para te dar uma ideia, mais ideias para o cultivo de plantas, porque isso nunca termina até outubro de verdade, sabe? A gente tem. Não há pressa para semear muitas sementes agora. E, por exemplo, só ontem eu semeei as primeiras calêndulas e algumas flores sensíveis à geada. Porque eu quero que as plantas se desenvolvam. O que eu gosto é que as plantas cresçam fortes e ainda estejam vigorosas no momento do plantio, como esses repolhos e não tanto como esses couve-rábano que ficaram um pouco amarelados por falta de nutrientes. E isso significa que quando vão para o solo, elas ficam meio que em desvantagem e vão demorar mais para se desenvolver. Então é só pegar o momento certo. Ou essas alfaces, por exemplo, ali, elas ainda não estão no ponto, na verdade, mas nós plantamos algumas delas ontem. Sabe, eu acho que plantar uma alface desse tamanho é melhor do que uma que já está muito grande e crescida demais. Ah, e você pode ver muito disso acontecendo aqui, talvez eu aponte uma ou duas coisas. Tipo, pô, então na verdade acho que aquilo são algumas flores. Na verdade ficamos sem aipo para repicar, mas aquele ali é o aipo. Então esses aqui foram repicados há cerca de uma semana. Ainda pequenos, mas pelo mesmo princípio, agora crescem muito bem. Ali estão os pimentões. Os tomates eu semeei direto nesses módulos, e a germinação dos tomates está boa. 2 bandejas de tomates. Esta é uma bandeja de sementes de agreti guardadas da própria produção, das quais estamos cultivando algumas. E sim, dê uma olhada nos meus guias de plantio, um guia gratuito no meu site. E o calendário também ainda está bem útil para você. Até agora fizemos talvez 10% das semeaduras do ano. Então você tem o calendário digital e a versão impressa também no meu site. E é isso, acho que terminei. Acho que já mostrei tudo para vocês, então voltaremos aqui em algum momento no meio da primavera.